Boletim Boletim da da Química. Saiba de tudo o que acontece no curso de Química da UFVJM e fique por dentro das curiosidades e atualidades na área da Química. Sou Danila e esse é mais um episódio do Boletim da Química. Olá, seja bem-vindo ao programa Químicos em Formação do Boletim da Química, onde falamos sobre o ensino na área de Química na UFVJM. Esse episódio é para você que está interessado em saber mais sobre como anda o regime de atividades não presenciais no ensino básico. Bem, hoje vamos falar com a Isabel Lourenço Torres. A Isabel ela é graduada em Química Licenciatura e mestre em Química Analítica pela UFVJM. Durante a graduação, a Isabel também foi integrante do primeiro PET Química da UFVJM. Atualmente, ela é professora de Química na Escola Estadual Professora Aina Torres e Escola Estadual Professor Gabriel Mandacaru. Ela também é supervisora do PIB de Química no município de Diamantina. Isabel, seja muito bem-vinda ao nosso programa. É um prazer recebê-la. Agradecemos por compartilhar um pouquinho da sua experiência nesse período tão complicado de pandemia. Obrigada, o prazer é todo meu. Então, Isabel, neste contexto de pandemia do novo coronavírus, as aulas presenciais estão suspensas e os professores eles estão sendo desafiados diariamente, principalmente no que se trata das novas condições de ensino do regime remoto. Você, enquanto professora do ensino médio, quais os maiores desafios você enfrentou e tem enfrentado? A educação, ela exige o contato direto do professor e do aluno, né? Quando a gente está no ensino presencial, no nosso ambiente escolar, nossa sala de aula, a gente tem esse contato. Mas nesse ensino remoto, nesse ensino não presencial, esse contato direto, ele não acontece com eficiência, né? Eu acho que um dos maiores desafios é lidar com esse conflito da realidade desse novo ensino, né, das escolas públicas, que não é compatível com o ensino, essa questão do ensino à distância, sabe? E a realidade da nossa escola, ela não permite, vamos assim dizer, com 100% de eficiência, esse novo tipo de ensino. É um ensino que está acontecendo agora por causa da situação, né? Ninguém previa que isso iria acontecer, mas a gente não pode deixar de observar essa irrealidade, né? Essa eficiência, essa falta de eficiência. Por que eu falo nessa questão da ineficiência desse ensino? Não são todos os alunos que têm o instrumento de trabalho necessário, um computador, um celular, ou mesmo que tenha esse celular e esse computador, o acesso à internet, que é fundamental. Tem a disponibilidade da internet pelo governo, mas os alunos não conseguem acessar, pelo menos a nossa realidade aqui é essa, eu mesma não consegui acessar nenhum dia. Então, se eu não tiver a minha internet, eu não tenho acesso ao material de trabalho, né? E outro desafio, a gente não tem o retorno efetivo dos alunos, né? Por mais que eles devolvam o material de trabalho, alguns estão simplesmente cumprindo a regra, né? E a gente não tem aquela eficiência e a aprendizagem de forma real do aluno se comparado ao ensino presencial, né? Nós não temos alunos autodidatas, né? Então, os nossos alunos, eles dependem de um professor como o intermediador do conhecimento da aprendizagem, né? Esse contato é necessário para ter uma eficiência no ensino e na aprendizagem, no desenvolvimento cognitivo dos alunos, né? Por mais que tenha a cobrança, que tenha o acompanhamento do estudo, né? Você está fazendo, você está desenvolvendo as atividades do PET, isso o aluno responde, mas não é a mesma coisa. E em casa também, os alunos, eles não têm uma estrutura familiar que muitas vezes vai permitir essa cobrança. Porque quando tem sala, a gente cobra todo dia. Se ele não fez hoje atividade, amanhã ele vai encontrar comigo em sala, então ele tem que fazer. E nesse distanciamento, nessa cobrança virtual, não tem isso, né? O aluno, ele fica
menos compromissado, né, na efetivação daquelas atividades. Então, são muitas dificuldades que nós professores e os alunos estão enfrentando, né, mas nós estamos tentando todos os dias fazer o nosso melhor e viver empatia, né. Sim, fazer o possível, né, dentro do possível dessa realidade, não é? E realmente é muito complicado. São tantos problemas, tantos desafios que a gente nem consegue numerar, né? Então, Isabel, em relação às ferramentas do regime de estudo não presencial, né, que você chegou a falar, os PETs, né, Plano de Estudo Tutorado. De acordo com a Secretaria de Estado de Educação de Minas, eles foram desenvolvidos e ofertados aos alunos da rede pública como uma alternativa para a continuidade do processo de ensino-aprendizagem nesse período em que as aulas estiverem suspensas. No que se refere aos PETs, você considera os conteúdos e as atividades, elas são suficientes? Conta um pouquinho para a gente da sua experiência com o material. Sim. O PET, o Plano de Estudo Tutorado, ele segue uma sequência, um plano de trabalho, né? Se eu fosse comparar com o ensino presencial, ele segue a mesma sequência que seria adotada pelo professor em sala de aula. Só que eu acredito que ele não condiz com o tempo de ensino. Como eu poderia explicar isso? O conteúdo que é trabalhado em um único PET, se eu considerar o PET e o livro como única fonte do aluno, aquilo apenas esses dois materiais, ou muitas vezes apenas o PET, né? O aluno tendo acesso somente a esse conteúdo não vai ser suficiente. Porque quando a gente observa esse PET, os temas, eles são abordados de forma sucinta. Se, analisando o PET 1, nós já estamos no PET 6, né? Serão um total de 8 PETs. Se a gente analisar o PET 1 de Química, ele foi um material que não foi elaborado para um aluno que não tem acesso à internet. Por quê? Tem o site do Estudo em Casa, que é onde o aluno tem acesso ao material, a esse PET, né, nas diferentes modalidades, e quando ele vai estudar por este material, o primeiro PET, que foi desenvolvido, ele estava lá, o conteúdo, a gente vai trabalhar sobre substância, aí vem escrito assim, para maior detalhes, maior aprendizado, acesse o link. Então, um aluno que tem as condições de acessar esse link, tem um computador, que tem uma internet, que consegue acessar esse material secundário, ele vai conseguir entrar lá numa videoaula. Aí ele tem a explicação do professor sobre um conteúdo. Mas os alunos que não têm acesso à internet, que é grande parte dos nossos alunos, eles receberam material impresso. Então, como que um aluno vai acessar um link em um material impresso, né? Não tinha uma descrição do conteúdo, não tinha nem o material, o conteúdo de forma resumida, eram apenas os links, né, indicando, direcionando o aluno ao estudo por videoaulas, por explicações. Mas no material impresso não era possível. Então, foi um erro muito grande, né, que eles cometeram de fornecer esse material, porque o PET se tornou o vínculo entre a escola e o aluno. Nesse ensino à distância, o aluno recebia esse material, né, estudava em casa, fazia as atividades e devolvia esse material, esse PET, que ia computar a carga horária do aluno. Só que tinha muitas indicações de links para videoaula, então o material que foi impresso, o aluno não iria ter acesso nenhum. Depois, nos outros PETs, tem sim uma descrição, mas de uma forma bem resumida. Então, só com aquilo dali, o aluno não vai aprender o conteúdo. E se a gente comparar as atividades, às vezes o tema é abordado de forma bem sucinta e na atividade cobra uma coisa que ele não fala. Então, no terceiro ano, quando a gente estuda classificações de cadeias, aí na questão ele cobra classificação de cadeia, cobra classificação de carbono, só que não foi abordado esse classificação de carbono. Então, se ele não tiver um outro meio, uma outra fonte, aquele material simplesmente não é suficiente, né? E se a gente comparar o que é abordado no PET, o conteúdo, com a nossa realidade no ensino presencial, a velocidade com que é trabalhado no PET é muito maior
do que a nossa realidade, né, no ensino presencial. Se eu fosse analisar o meu plano de trabalho, meu plano anual, o meu conteúdo já teria encerrado no PET 4 e algumas turmas no PET 5, porque a gente tem que levar em consideração que, analisando o conteúdo de química, a disciplina de química, são 80 horas, né? Então, só que dessas aulas eu tenho que levar em consideração que tem o dia de avaliação, tem o dia de apresentação de um trabalho, a culminância de um trabalho na escola. Então, eu não tenho essas 80 horas, eu tenho que levar tudo isso em consideração na hora de montar o meu plano. E no PET, não, é simplesmente exposição de conteúdo e o aluno vai absorvendo, só que é muito conteúdo para um PET. Então, se a gente somar todas as disciplinas, as 100 horas de cada PET, vai exigir do aluno muito mais tempo para fazer do que se ele fosse trabalhar esse conteúdo em sala de aula. No início, a gente em uma das escolas, a gente até trabalhou com material complementar. O professor desenvolvia resumos, aqueles diagramas e algumas atividades para facilitar o estudo. Mas depois os próprios alunos reclamaram que estava sendo muita atividade, porque em cada semana eram 5, 6 atividades somente do PET. Então, para cada disciplina, acumulava muita coisa, né? Porque aí essa questão do PET, da suficiência, ser suficiente não é só a questão das atividades serem suficientes. A gente tem que observar e levar em consideração se a aprendizagem dos alunos está acontecendo de uma forma real, né? E não apenas simplesmente o cumprimento daquela carga horária com a entrega do material. Porque a abordagem é através da abordagem do professor que o aluno vai aprender o conteúdo, né? Que lê o conteúdo, ele lê em qualquer lugar. Então, não adianta só o conteúdo, é necessária a abordagem do professor, então, para ter essa transferência, né, relevante ao aluno, o que é mais importante, o que é fundamental dele saber naquele material do PET. Então, sem a participação do professor e somente com aquele PET, a gente não tem uma eficiência, assim, 100%, né? Eu acho que esse PET ainda deveria, ele, se fosse trabalhado, cada professor desenvolvesse o seu material de trabalho, eu acredito que a gente atenderia de uma forma mais efetiva os alunos, porque cada escola conhece a realidade dos seus alunos. E esse material é um material único, né, que o governo, o Estado, desenvolveu para ser trabalhado em todas as escolas, sem levar em consideração a realidade de cada escola. Sim. Você chegou a falar sobre o acesso à tecnologia. A gente sabe que a tecnologia ela vem ajudado bastante durante esse período, mas enquanto algumas crianças elas têm acesso à tecnologia de ponta, acesso ilimitado à internet, apoio dos pais, as outras crianças elas não têm. É uma realidade totalmente diferente, né? Elas ficam à margem desse processo. Tanto pela falta de equipamento adequado, quanto pela falta dos pais e dos responsáveis, né, se dedicarem ao tempo delas estudarem, de auxiliarem. Então, como você avalia esse efeito da desigualdade durante a pandemia? Infelizmente, a desigualdade, ela já existia de uma forma gritante e agora aumentou muito mais. E considerando na nossa parte de trabalho, que é a educação, nessa pandemia, essa desigualdade, ela só distanciou ainda mais o acesso do aluno, dos alunos menos favoráveis economicamente, à aprendizagem de uma forma efetiva. Porque a realidade de muitos dos nossos alunos do ensino público, isso eu posso dizer não só em Diamantina, mas em quase sua totalidade de Minas Gerais, é a falta de acesso aos meios de comunicações, a essas novas tecnologias, e em muitos, a falta de uma estrutura familiar e socioeconômica que permitiria ao aluno desenvolver o seu estudo em casa, né? É uma coisa, assim, que infelizmente, tem afetado muito essa desigualdade, essa falta de oportunidade do aluno de ter o mesmo ensino que o outro pelo celular. Dentro do nosso ensino público,
os alunos que têm o acesso, uma minoria que tem o acesso à internet, o acesso ao computador, a gente consegue perceber entre o que tem e o que não tem, porque a comunicação, o meio que o governo encontrou, além do PET, do site Estudo em Casa, e das aulas, algumas aulas que são apresentadas na TV Assembleia, na TV Rede Minas, perdão, tem que existir a comunicação direta do professor e aluno. No chat do Conexão Escola, os alunos não têm um total acesso, porque se eles não tiverem internet, está disponível uma internet do governo, só que os nossos alunos não conseguiram acessar, e eu também não consegui acessar. Se eu não usar da minha internet, eu não lançar mão da minha internet, eu não tenho acesso a esse meio de comunicação. Então, a comunicação efetiva, ela está dando, em sua maior parte, está sendo por e-mail e pelos grupos de WhatsApp, né, criados pela própria escola com os alunos. E o que a gente percebe? E é muito triste também, porque quando a gente vai passar aquele momento de contato do aluno com o professor, talvez eu vou passar uma explicação, ou eu vou postar alguma coisa, um diagrama, um resumo, a correção de uma atividade, algo que vai facilitar a compreensão dos alunos. Se fosse no ensino presencial, eu teria uma sala, 30 alunos, mas naquele grupo de 30 alunos, apenas 20, 23 participam. Então, eu não consigo, mesmo que por essa tecnologia, levar informação ao aluno, a todos os alunos. Por quê? Porque não são todos os alunos que têm. Então, a gente tenta amenizar essa desigualdade, a gente tenta amenizar essa questão, essa defasagem que está acontecendo, né, no ensino, mas a falta de acesso de alguns alunos, elas impedem, né, o contato deles com o professor e impede que eles consigam prosseguir nos seus estudos e de buscar na educação, né, uma forma de reduzir essa desigualdade. Então, infelizmente, é uma realidade que está sendo demonstrada com maior relevância agora nessa pandemia. De fato, realmente é complicado. Mas em relação você chegou a falar um pouquinho sobre a interação, a gente sabe que é quase inexistente e a gente também sabe a importância dessa interação, né? E a ausência dessa mediação presencial, né? Como isso tem afetado, né, você diretamente, e também você percebe isso no desempenho dos alunos? Sim. Quando você é professor, trabalhando numa sala de aula, aquele lugar, ele não é só um espaço onde há transferência de um conhecimento científico, mas é um ambiente que permite trocas de experiências que vai te permitir ter um aprendizado de vida de uma forma geral, né? Contato direto ali com aquele aluno. E a ausência desse momento, ela afetou diretamente a aprendizagem dos alunos, porque o aluno, naquele nosso convívio, são 200 dias letivos durante o ano, que a gente está tendo aquele contato direto com o aluno. Então, a gente conhece o aluno, a gente aprende muito com ele, a gente acaba ensinando, além do conteúdo que é trabalhado em sala. Muitos alunos têm no professor uma referência, aprende sobre um comportamento, sobre respeito, sobre atitudes. Então, não é simplesmente aquela transferência de conhecimento, aquele depósito de conhecimento científico, né? Então, a gente tem esse contato e isso permite e estimula no aluno uma vontade de continuar seus estudos, talvez impede os alunos de fazerem muitas coisas que te prejudicariam, porque talvez com um simples conselho, que muitos alunos, quando tem um contato assim com o professor, chega e pergunta, permite a gente interferir na vida do aluno, né, de uma forma positiva. Então, esse distanciamento, ele afetou diretamente a aprendizagem dos alunos, o psicológico e o emocional dos alunos, porque agora a gente está no momento que cada um fica em sua casa, fica no seu ambiente, então a gente não tem aquele contato com outras pessoas de uma forma
tão ampla como era antes dessa pandemia, né? Então, a motivação dos alunos, ela reduziu, assim, drasticamente. Por mais que a gente tenha aquele contato virtual, mas não é a mesma coisa, porque quando a gente trabalha numa sala de aula, eu consigo atender em um único horário 30 alunos. Então, eu tenho contato ali diretamente com 30 alunos. Quando a gente tem esse contato virtual, a realidade de cada aluno é diferente. Então, em um simples grupo, quando eu coloco um bom dia, pergunto se está tudo bem, não são todos os alunos que vão responder ali naquele grupo. Então, para ter um acesso, um contato maior com ele, teria que ser um atendimento individual. E se torna muito complicado eu atender de uma única turma 30 alunos individualmente e os demais alunos. Então, são muitos alunos que eu vou perder esse contato e perder esse incentivo, essa influência, né? O que as escolas têm trabalhado são alguns meios de manter a motivação desse aluno, estimular esse aluno para que ele não desista de estudar, que ele realize todas as atividades. Então, são feitos concursos, igual teve o Halloween, o PET 300 anos, que foi trabalhado sobre a comemoração dos 300 anos de Minas Gerais, aí eles tinham que desenvolver uma carta falando do porquê que eles gostam de morar em Minas Gerais, da importância de Minas Gerais, né? E a gente tentava incentivar os alunos a participarem dessas atividades com algumas lembrancinhas, fazendo algumas atividades que eles pudessem demonstrar, que o aluno pudesse participar de forma efetiva e não ficar simplesmente com aquilo de receber o material, fazer as atividades e entregar. Então, são desenvolvidos na escola alguns trabalhos para colocar o aluno como o protagonista, por mais que a gente esteja nesse ensino à distância, mas para que ele tenha uma participação efetiva e que ele se sinta importante e que ele perceba que o professor está fazendo o seu máximo ali, é um momento difícil para todo mundo, mas que ele consiga ficar motivado em continuar os seus estudos, porque uma das maiores preocupações nesse momento de pandemia é o aumento da evasão escolar. Sim. E no que se refere às práticas, a gente sabe, né, que a química é uma ciência experimental, prática também não é só experimento, mas a gente sabe aí que é muito importante ter essas práticas, principalmente na química. E quais os desafios de se trabalhar essas aulas práticas? Você tem conseguido alguma maneira de contornar para trabalhar essas práticas? E você tem percebido a ausência delas, os desafios e também em relação ao contexto mesmo que estamos vivenciando? Quais os maiores desafios em relação às aulas práticas? Sim, nós que trabalhamos com a química, é fundamental a gente lançar mão, né, desses experimentos, porque eles vão permitir ao estudante uma melhor compreensão do conteúdo e uma outra forma deles perceberem as transformações, né, como que elas ocorrem. Então, o maior desafio para a realização dessas práticas é o contato direto com os alunos, que permitiria a gente vivenciar a expectativa de cada aluno frente a um experimento, né, a uma atividade prática, e não poder levar isso a todos eles. Porque a prática, a aula prática ou uma atividade lúdica com os alunos, ela permite um melhor desenvolvimento cognitivo. E nesse momento de pandemia, é mais um dos desafios, né, para a gente da química, que é uma ciência que, para a gente explicar para os alunos, muitas vezes, a gente não tem uma coisa concreta para a gente mostrar. Então, a gente trabalha muito com o imaginário dos alunos e, vamos falar do átomo, dos elétrons, dos prótons, é uma coisa que eles têm que estar desenvolvendo em sua mente. A gente tenta fazer um desenho, uma coisa ali para aproximar da realidade, mas é muito difícil.
E trabalhar isso agora nessa pandemia está mais complicado ainda. Então, assim, um exemplo, uma atividade lúdica que a gente fez foi da distribuição eletrônica. Eu falo a gente porque tem uma outra professora também, e da distribuição eletrônica. Então, por mais que a gente explica, manda uma videoaula, mostra ali, grava fazendo, passo a passo, ensina as regras que tem que seguir, só quando um aluno vai, e a gente mostra, tem uma prática ali, só quando o aluno faz que a gente consegue perceber o que ele entendeu daquilo, né? Então, foi muito interessante, porque eles gravaram os vídeos, né, fazendo o lúdico e me enviavam. Então, no momento que estou fazendo ali aquela correção, que eu consigo entender, ele entendeu isso, o outro aluno entendeu completamente diferente. Então, em uma demonstração, vários alunos, cada aluno tem uma compreensão. Então, é fundamental, né, a gente trabalhar na química, essa prática, só que é outra coisa outro desafio que está sendo muito difícil para a gente vencer, mas o professor, eu, que também estou num grupo de química no estado de Minas Gerais, cada professor está desenvolvendo seu meio, né, de tentar amenizar a dificuldade, que a gente sabe que muitos alunos não gostam da química, né? Tentar amenizar esse medo da química com alguma atividade lúdica, né? Alguma prática simples, porque não são todas as práticas que eu poderia, por exemplo, pedir um aluno para fazer em casa. Talvez ele não teria o material, ou talvez seria alguma coisa arriscada. Então, sem ter o acompanhamento do professor, não é indicado. Então, algumas práticas simples são indicadas no próprio PET, veio dois exemplos de prática que o aluno conseguia reproduzir em casa e enviar a gravação. Mas é outro desafio muito grande para a gente da área de química. Sim. Para a gente finalizar, se você gostaria de dar algum recado, alguma dica para os seus alunos, para quem está assistindo, para os seus colegas professores, né, nesse momento que a gente está vivenciando, pode ficar à vontade. Sim. Aos estudantes, eu queria dizer que nós estamos passando por um momento de experiência única, né? Jamais vivida por nós, mas que acima de tudo está Deus e que nós tenhamos força, que cada um tenha força para conseguir vencer e persistir. Nunca desistir dos seus estudos, principalmente dos seus estudos, né? Porque o conhecimento, uma vez que ele é adquirido por nós, ninguém vai retirar. Então, é uma coisa que eu aprendi, ouvi isso com o meu professor da universidade, professor Luiz, eu sou da terceira turma de Química da FVJM, e ele falando, justamente quando a gente foi trabalhar com o PET nas escolas, e ele falando que era muito importante a gente fazer essa intervenção, né, esse projeto de extensão, para melhorar o aprendizado do aluno, e ele falou isso a primeira vez que eu ouvi, que o conhecimento, uma vez adquirido, é a única coisa que ninguém pode tomar da gente, né? Então, é a gente persistir, é a gente continuar, os alunos, né, continuar os seus estudos, porque isso vai passar. É uma coisa que é um momento difícil, mas isso vai passar, e que eles consigam continuar, né, e vencer essa fase. Porque eu acredito que a educação, ela nos permite trilhar caminhos que vão diminuir em nossa vida, principalmente a desigualdade, né? E aos professores, aos meus colegas, né, de trabalho, eu queria deixar a mensagem que nós também continuemos firmes, porque são muitas dificuldades, nós já enfrentamos muitas dificuldades nesse nosso percurso, né, como professores, são novos desafios a cada momento, mas em cada desafio nós descobrimos que nós somos capazes de vencer todos eles. E este é só mais um que nós iremos vencer. Isabel, muito obrigada pela sua participação e obrigada por assistirem mais um programa Químicos em Formação. As informações completas podem ser acessadas no Boletim da Química em nossa página no Instagram. Compartilhe e se inscreva em nosso canal, Boletim da Química, o FVJM, uma fonte de informação e pesquisa na área de Química.